Olá, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui com o professor Helder Silva. Hoje nós vamos estar trabalhando aqui com as estatísticas. Então estou carregando aqui a função máximo para o lucro geral, mínimo, média, soma. Fizemos aqui também uma contagem condicional através da função conte-C. Ele conta aqui para mim quantos contatos aqui eu tenho para o contact title, Então, lembrando que ele faz aqui uma varredura, ele exclui os dados repetidos e só coloca aqui dentro para mim os valores que não são repetidos. Então ele filtra isso para nós, para montar o box. Ele vai calcular, Aqui o botão fechar ele não funciona, Eu clico no comando sair, só vai sair quando eu clicar aqui, tá certo? Então, só lembrando que nas videoaulas anteriores, nós fizemos aqui classificações, Então, as macros aqui estão funcionando. Se você está nos acompanhando as aulas, você estará apto a resolver essas atividades aqui, tá certo? Bom, então, vamos dar sequência na elaboração do formulário. Nessa primeira parte desta aula, nós vamos trabalhar aqui o lucro geral. E na próxima aula nós vamos ver aqui a contagem condicional para o vídeo não estender muito, tá bom? Então vamos lá trabalhar. Visual Basic, nós vamos inserir um novo userform. Userform 2. Nós vamos trocar aqui já o caption dele para estatística. E vamos estar aqui implementando dentro da caixa de ferramentas um quadro. Como eu irei fazer dois, então Ctrl C, Ctrl V. Pronto. Temos aí dois quadros. Para este primeiro quadro aqui, nós vamos trabalhar com 4 text box. Então, V, V, V. Muito bem. Então, nós temos aqui 4 boxes. Um para soma, um para médio, um para máximo, um para mínimo. E aqui também, da mesma forma, cliquei uma única vez. Ctrl C, V, 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 V. Prontinho. Então nós já temos aí os nossos boxes prontos. Um aqui está sobrando. Vou marcar ele aqui. Esses dois. Botãozinho direito, alinhar na parte superior. Da mesma forma com esse. Botão direito, alinhar, superior, marquei, botão direito, este eu vou alinhar inferior, tá aí, e esses dois aqui também, vou alinhar inferior, pronto, tá aí, marcar os 4, alinhar à direita, tá aí. Esse quadro aqui, nós vamos chamar ele de máximo. Esse nós vamos chamar de mínimo. Este nós vamos chamar de média. Este nós vamos chamar de soma. Esse está aí. Ctrl C, Ctrl V. Vamos colocar aqui mais um. Esse nós vamos chamar de total. Ctrl C, Ctrl V. E tá lá. Muito bem. Quero que ele apareça quando ele contar. Quando ele iniciar aqui o formulário de estatística. Então, quando ele iniciar esse formulário, ele vem e conta para nós, soma e assim sucessivamente.
tá? Então, quero que ele faça isso com o Customer ID, tá certo? Customer ID. Então, ele vai contar o alfanumérico, são textos. Muito bem, vamos voltar para cá. 2 cliques no formulário, não é clique, em Initialize. E aí nós vamos colocar aqui as declarações dos variáveis. Então, din, eu vou chamar de intervalo código como string. Muito bem. Nós vamos ter agora aqui as funções. Então, din, função máximo, como uma string, porque eu vou armazenar um texto. Din, função mínimo, como string. Din, função média, como string também. Din, função soma, como string. Din, função total, como string. Muito bem, vou fazer um comentário aqui, não é? Preencher intervalo, tá? Preencher intervalo, certo? Bom, ele vai fazer isso para mim dentro do intervalo do A4. A partir do A4, A1, vamos ver, a partir aqui do A1 ou a coluna A toda, tá? Então, vamos lá. Deixa eu pedir para montar um intervalo na coluna A. Então, intervalo código é igual a 2 pontos A. Muito bem. Então, esse é o meu intervalo. Esse intervalo vai estar para a planilha Customer. Então, eu vou colocar aqui Sheets, para ele saber que é nessa planilha. Customers. Muito bem. Ponto select. E ele vai parar lá para mim nesse intervalo. Pronto. Então, estando lá, ele já sabe que é esse intervalo aqui. Ficar uma coisa assim mais organizada. Vamos mandar primeiro selecionar a planilha e depois identificar um intervalo. Muito bem, então intervalo identificado. Agora é só nós calcularmos. Então, aqui eu vou colocar função máximo igual. Como é uma aplicação do Excel, é application.worksheetFunction. E a função é máximo. Como ele é um range de um intervalo, então vou colocar aqui range intervalo código. Então está lá. Beleza. Isso vai ser para as demais funções. Então vamos colocar aqui. São 1, 2, 3, 4, 5. Então 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu vou colocar sendo mínimo. Aqui eu vou colocar média. Aqui eu vou colocar a soma. E aqui eu vou colocar o total. A função aqui é mínimo. A função aqui é average, média. A função aqui é soma. E a função aqui é count. Ponto count numérico, né? Então, tá ele ali. Muito bem, então ele está fazendo aqui para mim. Máximo aqui para mim desse intervalo. Bom, nesse caso aqui eu não poderia usar. Eu vou sugerir outra coluna. Aqui, coluna L. Porque eu vou trabalhar com números. Então, vamos lá. L, 2 pontos, L. Aí, mais coerente, né? Muito bem. Feito isso, os text box recebem estas funções. Então, nós vamos ter aqui o text box 1.value
E aí nós vamos copiar e colar, né? Então, Ctrl C, Ctrl V, 2, 3, 4, 5. Então, esse aqui, 2. Temos aqui o 3, o 4 e o 5. Igual ali as nossas funções. Então, aqui eu vou ter a função máximo. Vamos copiar aqui. E colar. Muito bem. Então, aqui é a função mínimo. Aqui é a função média. Aqui é a função soma. E aqui é a total. Vamos fazer um pequeno teste. Vamos lá. Olha lá. Certo? Então, já está trazendo aqui para mim. Aqui é o máximo, mínimo, média, soma e o total aqui. Que eu mandei ele fazer para o alfanumérico, né? O alfanumérico conta só letras aqui. É um número mesmo. Então, vamos ver o porquê. Ele não está contando. Este aqui, que box que ele é? 5, 4, 3, 2, 1. Range, intervalo. Ah, sim. Aqui faltou um C. Aqui pode ser também um A. Vamos lá. Aí, 92. Só que 92, porque ele está contando a linha 1. Então, eu tenho que voltar aqui e colocar para ele menos 1. Né? Então, vamos lá, agora sim. Tá? Como esses valores são de lucros, eu posso trabalhar aqui formatação para eles. Então, aqui eu posso usar a função ó, format. Aí a expressão é essa mesmo, vírgula. E aqui eu coloco currency. Muito bem. Então, e assim eu faço para os demais. Ctrl V, vírgula, e o formato é currency. Ctrl V, e o formato é currency. Muito bem. Ctrl V. E o formato é currency. Bom, a última não há necessidade porque é uma contagem. Então está aí. Olha só. Valor aí formatado. Então aqui eu vou trocar esse frame para... aqui é estatística para lucro geral. Muito bem. Certo. E aí? Nós temos ainda um pouquinho a mais de tempo. Então, vamos lá. Preencher aqui. Contagem condicional. Certo. Dentro dessa contagem condicional, é o mesmo critério. Nós vamos montar aqui um combo, né? Nós vamos montar um combo. E aqui nós vamos colocar para ele um resultado. E aqui nós vamos trocar o nome para ocorrências. Ocorrências. Perfeito. Então tá lá. Beleza. Aí é o número de ocorrências. E aí um botão aqui para
ele ativar o comando para ele calcular. Então está ele aí, o Caption, calcular. Bom, como é que ele vai fazer? Ele vai ter que vir aqui, ler para nós todo o contact name, o contact title, tirar os repetidos e adicionar dentro do box. Se eu for fazer um for para comparar e ir apagando, vai demorar muito. Então nós podemos gravar uma macro que já faça isso para nós rapidamente. Então vamos lá. Dados, aqui, vamos gravar uma macro primeiro. Chamar de macro 1 mesmo. Muito bem, então vou clicar aqui, ó, no contact name, Ctrl Shift seto para baixo. Tá lá. Eu vou aqui na página inicial. Eu vou copiar. Vou me deslocar aqui para o N2 e vou colar. Colei. Agora eu venho em dados, remover duplicatas. Ok. Ok. Removeu para mim aqui as duplicatas, classifico. Certo. Então está lá. Aí depois eu peço para ele ler esse intervalo aqui para mim, né? E adicionar dentro do box. Então vamos parar aqui a macro, porque já é o suficiente. Vamos aqui buscar agora a macro. Eu chamei ela de macro 1. Vamos editar. É essa daqui. Volto lá. Ctrl X. E trago para dentro do user form 2, que é esse cidadão aqui, certo? Então está ali, é o meu calcular. Vou colar aqui. Muito bem. Isso aqui é para remover duplicatas. E aqui é o fim do código remover duplicatas. Muito bem. Então nós vamos organizando aí o nosso código. Bom, uma vez que ele está lá no N2, ele para lá no N2, então o que eu faço aqui, ó? Eu venho e crio uma variável aqui em termos de execução, vou chamar de seleção, é igual a active cell.value. Eu pego o valor. Então está armazenado aqui. E aí o que ele faz? Ele vai ter que fazer isso enquanto ali for diferente de vazio, porque ele não vai deixar vazio ali naquele intervalo. Então faça enquanto o active cell.value for diferente de vazio. Então está ali, ele vem para o loop. Ora, uma vez que ele fez isso, ele já tem a seleção do valor atual, que é o N2. Aí eu coloco combo box 1.add item de quem? De seleção. Está ali, de seleção. Só que agora ele precisa passar para a próxima linha. Então, active cell.offset, que é deslocamento. Quantas linhas vou deslocar? Uma. Quantas colunas? Nenhuma. Permanece. E eu seleciono. Então está lá o meu select. Certo? Então ele está ali anotando. Feito isso, né, o que eu vou pedir para ele fazer? Ele para o loop, né, e apaga o conteúdo lá da minha planilha, para não ficar lá preenchendo o N2 em diante. Tá certo? Então até aqui ele já fez, né? Nós já podemos testar. Vamos ver como está. Vamos lá. Olha só. Creio que ele está aqui no botão calcular. Ele ficou no botão calcular. Ó, mas olha só aqui, ó.
tá? Olha lá. E se eu notar aqui no N2, ele deixou aqui preenchido. Eu queria que ele apagasse isso daqui para mim, tá? Então, vamos voltar aqui no calcular e vamos tirar do botão calcular isso daqui. Vamos pegar isso, muito bem, Ctrl X, e levar aqui para o inicialize. Só que eu vou colocar ele aqui embaixo. Aí, perfeito. Vamos ver, quando ele inicializar ele já vem preenchido, ó. Aí, bacana, tá? Então tá ele ali. E aí falta fazer o calcular. Bom, a macro para limpar, assim que ele inicializar, ele vem aqui agora e vamos selecionar o range. Eu não sei até onde ele vai. Range N2 ou N, dois pontos N, que não tem nada naquela coluna, ponto, select. E aí na seleção eu vou colocar aqui clear contents. Está lá. Eu vou mandar ele para o range da linha no A1. Pronto. Select. Vamos testar. Vamos lá. Está ele ali. Olha só. Se eu fechar aqui e voltar, nota que eu não tenho mais os valores aqui. Ele apagou. Certo? Bom. Temos os dados. Vamos agora aqui para o cálculo. Para trabalhar esse cálculo, o que nós vamos precisar fazer? Nós vamos precisar do intervalo do código e do intervalo da coluna do contact. Aqui, contact name, contact title, né? Que é a coluna D. Então, vamos colocar aqui de intervalo do código, intervalo, chamar de intervalo 1, string. Eu tenho que pegar a seleção, então de seleção como string. Então com isso eu já consigo fazer e a din da função como string. Muito bem. Bom, o intervalo ele é preenchido com a coluna D, dois pontos D. A seleção equivale a quem? Ao combo box1.value, que é o valor que está lá dentro dele, e a função, que é igual a application.worksheet function. Aqui eu vou usar o count if, sendo que o primeiro é intervalo, então eu coloco aqui o intervalo, vírgula, o argumento que é a nossa seleção. O text box que vai receber é o text box 6. Então nós vamos dizer que o text box 6 ponto value é igual a função. Vamos lá. Vamos testar o código. Testamos aqui. Owner. Calcular. Ele está dizendo que o objeto é obrigatório. O intervalo aqui pode ser a planilha, pode ser o combo box. Vamos ver que combo é isso aqui. Combo box 1. Então, vamos mandar ele selecionar o customers. E esse intervalo aqui, ele também é um range.
e o nome dele é intervalo 1. Então vamos lá. Tá ele aí. Calcular. Bom, intervalo 1 meu aqui, ele está dizendo que não tem nada. Verdade, está faltando 1 aqui. Então vamos parar e executar novamente. Tá aí, ó, 6, né? 5, tá lá. Beleza, pessoal? E aí, vamos fazer aqui o botão fechar, né? Para nós encerrarmos essa videoaula. Nós vamos ter o botão aqui fechar. Por quê? Porque eu não quero mais que ele pressione o botão aqui, ó. Eu quero que ele feche só por aqui, tá? Bom, então nós vamos dar 2 cliques aqui no formulário e vamos procurar aqui o Care Close. Care Close tem uma condição. São 2 parâmetros, o parâmetro Cancel e o parâmetro Close Mode. São esses 2 parâmetros aqui que nós temos para trabalhar. Então, se Close Mode diferente de 1, então Cancel igual a 1. E aí, MSGBox pressione o botão sair. E aí não é um erro, é mais uma informação. VB Information. E aí aqui é o nosso sair. End if. Muito bem. Nós vamos dar um start aqui para ele. Vamos clicar aqui no fechar, ó. Pressione o botão sair. E aí fechar aqui. O botão fechar aqui, ele vai ser ativado através da opção chamada userform.hide. Tá? Vamos parar a macro aqui. Então, eu venho aqui para o userform 2. 2 cliques no fechar. E aqui eu vou colocar userform2.hide. Está aí. Tudo bem, executou. Ele não fecha. E aqui agora ele fecha. Tá? E aí nós vamos ter aqui a nossa estatística. Fechando. Ok. Tá ele lá. Calculou. Bom, pessoal, é isso. E a próxima aula iremos fazer aqui as opções para trabalhar aqui a soma condicional, não é? A contagem condicional com mais de um parâmetro e assim sucessivamente. Beleza? Eu espero vocês na próxima aula.